A sombra do passado, um jogo de poder e redenção. O tapete branco de pétalas de rosas, espalhado pelo relvado impecável, parecia tremer enquanto o som distante das pás de um helicóptero cortava a melodia do quarteto de cordas. 300 convidados, vestidos a rigor, viraram-se do altar florido em direção ao som, protegendo os olhos do sol da tarde. Afonso Castelo Branco, herdeiro de um dos maiores impérios farmacêuticos do país, ficou paralisado no altar, o sangue a fugir-lhe do rosto, ao reconhecer o helicóptero preto e elegante que descia sobre a propriedade da sua família em Cascais. O que é aquilo? Quem é? A sua noiva, Patrícia Antunes, apertou-lhe o braço, a sua pulseira de diamantes a cravar-se-lhe na pele, mas Afonso não conseguia responder. O ar deixou-lhe o corpo quando a porta do helicóptero se abriu e surgiu uma mulher num tailleur branco impecável, com o cabelo cor de caramelo, a dançar ao vento das pás que abrandavam. Depois, 2 pequenas figuras surgiram atrás dela. Gêmeos, um rapaz e uma rapariga, com não mais de 6 anos, cada um segurando uma das suas mãos, enquanto caminhavam com confiança em direção à cerimônia de casamento. A mãe de Afonso sufocou um "Ai!". Qualquer pessoa podia ver. As crianças tinham os olhos de Afonso. A queda do paraíso. 6 anos antes, Afonso Castelo Branco e Beatriz Sequeira eram a definição de um casal poderoso. Ele era o brilhante herdeiro da Castelo Branco Farmacêutica. Ela, uma bioquímica, cuja investigação já tinha salvo inúmeras vidas. O seu casamento tinha sido o evento social da estação, com os votos trocados no mesmo jardim onde Afonso agora se encontrava com outra mulher. O casamento parecia perfeito, apaixonado, solidário e construído sobre respeito mútuo. Viajavam pelo mundo, doavam milhões a instituições de caridade e preparavam-se para constituir família. No entanto, nos bastidores, formavam-se tempestades. Hugo, amigo de infância de Afonso, tinha se juntado à Castelo Branco Farmacêutica como diretor financeiro, trazendo a sua irmã, Patrícia, para o seu círculo social. O que ninguém sabia era como estes 2 irmãos iriam sistematicamente destruir tudo o que Afonso e Beatriz tinham construído. A mansão dos Castelo Branco brilhava sob as luzes do final da tarde, enquanto funcionários com uniformes impecáveis circulavam pelo salão do baile de caridade anual. Afonso observava a sua esposa do outro lado do salão de baile, admirando como Beatriz atraía a atenção no seu vestido esmeralda enquanto debatia a sua mais recente investigação com o ministro da Saúde. 6 anos de casamento apenas tinham aprofundado a sua atração pela mente brilhante e pelo coração bondoso dela. "Ela é uma mulher incrível", disse Hugo, surgindo ao lado de Afonso com 2 uísques. "És um homem de sorte." Afonso aceitou a bebida com um sorriso. "Eu sei. Os ensaios clínicos para o seu protocolo de tratamento de cancro estão a mostrar resultados incríveis. A administração está em êxtase." Hugo acenou com a cabeça, os seus olhos a seguir Beatriz enquanto ela se ria de algo que Patrícia tinha dito. "Deve ser bom ter beleza e inteligência debaixo do mesmo teto. Estamos a tentar ter um bebê, sabes?" Afonso confidenciou, o uísque a diminuir a sua reserva habitual. "A Beatriz tem estado a controlar tudo. Ela diz que o momento é perfeito este mês." O sorriso de Hugo apertou-se quase imperceptivelmente. "Paternidade, hein? Isso vai mudar tudo." Mais tarde, naquela noite, Beatriz saiu da sua casa de banho privada e encontrou Afonso sentado na beira da cama, com o telemóvel dela na mão. O seu rosto estava irreconhecível, contorcido pela raiva e traição. "Afonso, o que estás a fazer com o meu telemóvel?" "Quem é Miguel?"
A sua voz estava perigosamente calma. A testa de Beatriz franziu-se em confusão. Miguel, eu não conheço nenhum. Não me mintas. Ele atirou-lhe o telemóvel, mostrando-lhe mensagens de texto que ela nunca tinha visto. Mensagens íntimas, planos explícitos de encontros. Tens estado a vê-lo há 3 meses? Na nossa cama, Beatriz, enquanto eu estava fora em trabalho? Afonso, eu nunca vi estas mensagens. Eu não conheço nenhum Miguel. As suas mãos tremiam enquanto ela percorria conversas que pareciam ser do seu número, mas que continham palavras que ela nunca tinha escrito. O perfume dele estava na tua roupa. Ele sabia coisas sobre a nossa casa que só alguém que esteve cá poderia saber. Afonso levantou-se, passando as mãos pelo cabelo escuro. Hugo descobriu-o. O detetive particular confirmou tudo. Hugo, a mente de Beatriz acelerou. Afonso, isto é falso. Alguém plantou estas mensagens. Eu nunca. A porta do quarto abriu-se e Hugo entrou sem bater. A segurança encontrou isto no carro dela. Ele entregou a Afonso um pequeno saco contendo um relógio de homem e um cartão-chave de hotel. Eu nunca vi isso, chorou Beatriz, tentando tocar em Afonso, que se afastou como se o toque dela o queimasse. Sai! Afonso sussurrou, depois mais alto. Sai da minha casa! Afonso, por favor, eu sou a tua mulher, eu amo-te! As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, enquanto Hugo fazia um sinal aos seguranças que esperavam no hall. Já não és? Quero os papéis do divórcio redigidos esta noite, Hugo. Já está tudo tratado, respondeu Hugo, sem olhar para o desespero de Beatriz. Os momentos seguintes passaram-se num borrão horrível, enquanto os seguranças escoltavam Beatriz para fora do quarto. Ela implorou a Afonso que a ouvisse, que pensasse com lógica. Por que é que eu te trairia quando estávamos a tentar ter um bebê? Mas o pensamento racional tinha-lhe fugido, substituído por uma raiva primitiva, alimentada pelo que parecia ser uma prova irrefutável. Em 30 minutos, Beatriz encontrava-se na entrada da sua casa, em negligé, a ver funcionários atirarem apressadamente malas feitas para a bagageira do seu carro. Afonso observava da varanda, o rosto uma máscara de pedra, enquanto Hugo estava ao seu lado, com a mão no seu ombro num aparente conforto. Os seus cartões-chave foram desativados, informou-a friamente o chefe de segurança. As suas contas serão congeladas de manhã. O senhor Castelo Branco sugere que não tente contactá-lo nem a mais ninguém na empresa. Assim, a chuva começou a cair enquanto Beatriz entrava no carro, a soluçar convulsivamente. O seu telemóvel vibrou com uma notificação. Acesso ao seu e-mail revogado. Depois, outra. O seu acesso às instalações foi terminado. Depois, uma terceira. Uma notificação preliminar de processo de divórcio. A 8 quilômetros da propriedade, ela parou no estacionamento de uma farmácia aberta 24 horas e ficou lá, a tremer, sob as luzes fluorescentes. Isto não podia estar a acontecer. Tinha de haver uma explicação. Alguém a tinha tramado. Mas quem? E porquê? A sua mente foi imediatamente para o comportamento estranho de Hugo nos últimos meses, a forma como ele parecia surgir sempre que ela e Afonso estavam em desacordo. As sugestões subtis de que ele poderia estar a trabalhar demasiado ou a viajar com frequência a mais. Então, uma onda de náuseas atingiu-a, uma sensação familiar das últimas manhãs que ela tinha atribuído ao estresse. Com as mãos trêmulas, saiu do carro, entrou na farmácia e comprou um teste de gravidez. 3 minutos depois, ao olhar para o resultado positivo na casa de banho ascética da farmácia, o mundo de Beatriz Sequeira desmoronou-se completamente.
Estava grávida do filho de Afonso, sem casa, e a enfrentar um divórcio vicioso orquestrado por alguém que ela agora suspeitava estar a planear isto há meses. Ao amanhecer, ela estacionou perto do escritório de Afonso, determinada a fazê-lo ouvi-la, mas a segurança interceptou-a antes que ela chegasse à porta. — O senhor Castelo Branco não quer vê-la, senhora Castelo Branco? Disse o segurança, desconfortável, mas firme. — Diga-lhe que estou grávida, implorou ela. Por favor, diga-lhe só isso. O segurança desapareceu lá dentro. 10 minutos insuportáveis depois, ele regressou. O senhor Castelo Branco diz que, dada a sua infidelidade, não tem motivos para acreditar que a criança seja dele. O advogado dele entrará em contato para um teste de paternidade após o nascimento. As pernas de Beatriz cederam perante a crueldade disto. Através das portas de vidro, ela podia ver Hugo a observar do lobby, a sua expressão ilegível. Naquela tarde descobriu que os seus cartões de crédito tinham sido cancelados. Ao anoitecer, os seus amigos mais próximos tinham deixado de lhe ligar, todos pertencentes ao mesmo círculo social de Afonso. Com a noite a cair, ela dormia no carro num parque de estacionamento de um supermercado, grávida de 7 semanas e completamente sozinha. Ela ainda não sabia, mas a ecografia que faria 2 semanas depois revelaria uma surpresa ainda maior: Gêmeos e a ascensão da rainha. O primeiro raio de esperança surgiu na forma de Isabel Matos, uma idosa que encontrou Beatriz a vomitar ao lado do seu carro numa manhã. — Ou estás grávida, ou a morrer, querida, observou Isabel com uma franqueza surpreendente. — De qualquer forma, precisas de ajuda. Isabel, uma viúva que tinha perdido a sua única filha para o cancro anos antes, ofereceu a Beatriz o antigo quarto da filha até ela conseguir resolver a sua vida. Foi na casa modesta de Isabel que Beatriz finalmente encontrou espaço para pensar claramente sobre o que tinha acontecido e planear a sua resposta. Ela penhorou o seu anel de casamento por 12.000 euros, uma fração do seu valor, mas o suficiente para os cuidados pré-natais e um computador portátil usado. Então, começou a documentar meticulosamente tudo o que tinha ocorrido, criando cronogramas, guardando as provas que conseguiu recuperar. O quadro que emergiu confirmou as suas suspeitas. Hugo, com a ajuda de Patrícia, tinha orquestrado a sua queda. Mas por quê? O que é que eles poderiam ganhar? A resposta veio de uma fonte inesperada. Enquanto procurava ofertas de emprego num café, Beatriz ouviu 2 investigadores farmacêuticos a discutir irregularidades nos relatórios de ensaios de medicamentos recentes da Castelo Branco Farmacêutica. — Os números não batem certo, sussurrou um. Os perfis de efeitos secundários foram claramente alterados antes da submissão. — O Hugo assinou tudo, respondeu o outro. O Afonso provavelmente nem viu os dados originais. A mente científica de Beatriz entrou em ação. Ela tinha estado a trabalhar nesses mesmos ensaios antes de ser expulsa. Se Hugo estava a falsificar dados, isso não era apenas fraude. Era perigoso. Pessoas podiam morrer. E se ela tivesse ficado, poderia ter descoberto. Naquela noite, embalando a sua barriga a crescer, Beatriz tomou uma decisão. Afonso tinha-lhe falhado completamente, escolhendo a raiva cega em vez da confiança. Mas ela não permitiria que os esquemas de Hugo prejudicassem pessoas inocentes, que roubassem o futuro dos seus filhos. — O teu pai não nos quis, sussurrou ela aos seus gêmeos ainda por nascer. Mas não faz mal. Vamos construir algo tão espetacular que um dia ele vai perceber exatamente o que deitou fora. Enjoo matinal! Era um nome cruel.
Beatriz descobriu enquanto vomitava pela terceira vez naquela tarde. Grávida de 4 meses de gêmeos, o seu corpo estava a mudar rapidamente, tornando quase impossível esconder a sua condição durante as entrevistas de emprego. "Lamento, doutora Sequeira", disse o diretor do laboratório, sem a olhar nos olhos. "As suas qualificações são impressionantes, mas já preenchemos o lugar." Foi a mesma resposta que recebeu em 5 outras instalações de investigação. Alguém, quase certamente Hugo, tinha-a colocado na lista negra em toda a indústria. Isabel encontrou-a a chorar no baloiço do alpendre naquela noite. "Anime-te, querida", disse a velha, sentando-se ao lado de Beatriz. "O mundo não acaba só porque um homem foi tolo demais para ver o teu valor." "Não é só o Afonso", explicou Beatriz. "Ninguém me quer contratar. O meu percurso de investigação não vale nada quando o Hugo lhes diz que sou instável ou desonesta." Isabel considerou isto. "Então talvez precises de conhecer pessoas que nunca ouviram falar do Hugo." No dia seguinte, Isabel levou Beatriz a uma pequena clínica comunitária que servia principalmente pacientes de baixos rendimentos. A sala de espera estava cheia, o pessoal sobrecarregado. "A minha amiga, a doutora Madalena Paixão, gere este sítio", explicou Isabel. "Ela não se importa com política farmacêutica, apenas em ajudar as pessoas." A doutora Madalena era um furacão em forma humana, uma investigadora brilhante que tinha deixado uma posição de prestígio para servir aqueles sem acesso a cuidados médicos adequados. Após uma conversa de 5 minutos sobre o percurso de investigação de Beatriz, ela ofereceu-lhe um emprego a tempo parcial a analisar dados de pacientes. "Não te posso pagar o teu valor, doutora Sequeira", avisou a doutora Madalena, "e vejo que estás à espera de gêmeos." Beatriz anuiu. "Notei pela forma como te moves, apresentação clássica de gêmeos", explicou a doutora Madalena. "Olha, não é um trabalho glamouroso, mas é honesto, e ninguém aqui te vai julgar por estares grávida e solteira, se é isso que te preocupa." Pela primeira vez em meses, Beatriz sentiu um vislumbre de esperança. "Quando posso começar?" O trabalho era, de facto, pouco glamouroso. Organizar registros de pacientes, analisar resultados de tratamentos e ajudar a otimizar os protocolos da clínica. Mas mantinha a mente de Beatriz afiada e fornecia rendimento suficiente para complementar o que tinha ganho com o anel de casamento. Aos 7 meses de gravidez, ela cambaleou para o escritório da doutora Madalena com uma descoberta que não podia ignorar. "Há um padrão nestes doentes oncológicos", explicou Beatriz, espalhando gráficos pela mesa. "Aqueles que estão a tomar o novo medicamento de Castelo Branco Farmacêutica estão a mostrar complicações hepáticas a um ritmo 3 vezes superior ao reportado." A doutora Madalena estudou os dados. "Isto é preocupante. Tens a certeza?" "A amostra é pequena, mas o padrão é inconfundível", confirmou Beatriz. "E bate certo com o que ouvi sobre dados de ensaios falsificados." A expressão da doutora Madalena escureceu. "Devemos reportar isto à AEM, Agência Europeia de Medicamentos." "Com que provas?" suspirou Beatriz. "Eles vão dizer que o nosso conjunto de dados é muito limitado. Precisamos de mais provas." "O que precisamos", disse a doutora Madalena pensativa, "é de desenvolver um tratamento alternativo, algo mais seguro." Beatriz piscou os olhos. "Isso levaria anos e milhões em financiamento." "Não necessariamente." A doutora Madalena sorriu misteriosamente. "Por acaso tenho um laboratório totalmente equipado em minha casa. É onde conduzo a minha própria investigação após o horário de trabalho. Talvez seja a altura de o veres. O laboratório caseiro da doutora Madalena
revelou ser uma instalação de última geração, construída no que tinha sido um grande celeiro na sua propriedade. O meu falecido marido deixou-me bastante confortável, explicou a doutora Madalena. Uso a minha herança para financiar investigação em que as grandes empresas não tocam, tratamentos para doenças raras, alternativas acessíveis a medicamentos caros. Beatriz passou a mão pelo equipamento reluzente. Isto é incrível! Também é privado, enfatizou a doutora Madalena, sem supervisão corporativa, sem acionistas a exigir lucros trimestrais à custa da segurança. Apenas ciência pura. Ela fixou Beatriz com um olhar intenso. O teu trabalho anterior em protocolos de tratamento de cancro foi inovador. O que farias se tivesses a liberdade de continuar essa investigação à tua maneira? A pergunta despertou algo em Beatriz que estava adormecido desde a sua expulsão. A investigadora apaixonada que outrora acreditara que podia mudar o mundo. 2 semanas depois, Mateus e Benedita Castelo Branco vieram ao mundo na clínica da doutora Madalena, saudáveis, perfeitos e alegremente inconscientes do caos que rodeava o seu nascimento. Não houve anúncio de nascimento nos jornais, nenhum pai orgulhoso a passear no lobby, apenas Isabel a enxugar lágrimas de felicidade enquanto segurava os recém-nascidos, e a doutora Madalena, que os tinha trazido ao mundo. Eles têm os teus olhos, observou Isabel suavemente. Sim. Beatriz acenou com a cabeça, estudando a expressão séria do filho e o olhar curioso da filha. Mas espero que o meu bom senso... A recuperação do parto foi complicada pela exaustão emocional. Mas Beatriz permitiu-se apenas 2 semanas antes de regressar ao laboratório da doutora Madalena, muitas vezes com os gêmeos a dormir por perto num berço portátil. Os dias tornaram-se semanas, as semanas tornaram-se meses, enquanto Beatriz aperfeiçoava a sua investigação, focando-se em desenvolver um tratamento de cancro com significativamente menos efeitos secundários do que o medicamento líder da Castelo Branco Farmacêutica. Quando os gêmeos tinham 8 meses, o avanço chegou. Beatriz tinha criado um composto que mostrava uma eficácia notável contra cancros agressivos, mantendo um perfil de efeitos secundários benigno. A doutora Madalena estava eufórica. Isto é extraordinário! Declarou revendo os resultados do laboratório. Tens de patentear isto imediatamente. Patentes exigem dinheiro, Beatriz lembrou-lhe, e advogados, os quais eu tenho, respondeu a doutora Madalena. Mas mais importante, esta descoberta merece chegar aos pacientes. Precisa de uma empresa para a apoiar. Beatriz riu amargamente. Que empresa trabalharia com a esposa descartada de Afonso Castelo Branco? A doutora Madalena deu-lhe um olhar longo e ponderado. Uma nova, disse ela. Uma que tu própria fundes. A ideia pareceu disparatada no início. Beatriz não tinha experiência em negócios nem contactos na indústria e mal tinha dinheiro suficiente para pagar as fraldas dos gêmeos. Mas a doutora Madalena foi persistente, revelando finalmente que tinha investido discretamente em startups de biotecnologia durante anos. Estou preparada para fornecer financiamento inicial, disse-lhe. As minhas únicas condições são que mantenhas o controle total e que os medicamentos que desenvolvemos permaneçam acessíveis. Por que é que farias isto por mim? Perguntou Beatriz, desconfiada de tanta generosidade após meses de traição. Porque há 20 anos eu era tu, respondeu a doutora Madalena simplesmente. Brilhante, traída e subestimada. O homem que me fez isso tornou-se um gigante farmacêutico, vendendo medicamentos por 20 vezes o seu custo de produção.
Passei 2 décadas à procura de alguém que me pudesse ajudar a mudar esse sistema. Ela sorriu para os gêmeos, que brincavam num cobertor ali perto. Considera-o o meu investimento na próxima geração. A Fênix Pharma nasceu no laboratório do celeiro da doutora Madalena, com Beatriz a usar o seu nome de solteira, Beatriz Sequeira, para evitar uma associação imediata com a Castelo Branco Farmacêutica. A sua primeira candidatura à patente foi aprovada sem problemas. Hugo e Afonso permaneceram completamente inconscientes de que a sua antiga colega estava a construir uma empresa rival. Quando os gêmeos fizeram 2 anos, a Fênix já tinha garantido a aprovação da AM para o seu primeiro medicamento e tinha iniciado a produção em pequena escala. Os contactos da doutora Madalena na indústria provaram ser inestimáveis, abrindo portas que teriam permanecido firmemente fechadas para Beatriz sozinha. O seu primeiro grande contrato veio da Rede Hospitalar da Misericórdia, que estava a debater-se com o alto custo e os preocupantes efeitos secundários dos tratamentos de cancro da Castelo Branco Farmacêutica. A Fênix ofereceu uma alternativa eficaz à metade do preço, com resultados significativamente melhores para os pacientes. O anúncio causou pequenas ondas nas publicações da indústria. Recém-chegada Fênix Pharma, liderada pela cientista Beatriz Sequeira, garante contrato multimilionário com a Rede Hospitalar da Misericórdia, desafiando os intervenientes estabelecidos no mercado de medicamentos oncológicos. Na Castelo Branco Farmacêutica, a notícia recebeu pouca atenção. Um novo concorrente não era invulgar na sua indústria, e o nome da empresa não levantou bandeiras vermelhas. Foi só quando o seu maior cliente hospitalar anunciou que estava a mudar de fornecedor que os alarmes começaram a soar. Hugo irrompeu pelo escritório de Afonso, atirando um relatório para sua mesa. Acabamos de perder o Hospital Metropolitano para uma startup chamada Fênix. São 30 milhões de euros em receitas anuais perdidas. Afonso, agora mais envolvido nos aspectos sociais do negócio do que no trabalho científico que outrora o apaixonara, mal levantou o olhar. Então oferece-lhes um negócio melhor. Fiz isso, exclamou Hugo. Eles recusaram. Disseram que o medicamento da Fênix tem resultados superiores e menos efeitos secundários. As palavras exatas foram: o produto da Castelo Branco não se compara. Isto finalmente chamou a atenção de Afonso. Isso é impossível. A nossa equipa de I&D tem estado a trabalhar nessa formulação há anos. Bem, aparentemente esta Beatriz Sequeira descobriu em 2 anos o que a nossa equipa não conseguiu em 5. O tom de Hugo foi cuidadosamente calibrado para sugerir incompetência, em vez da sua própria sabotagem à investigação da Castelo Branco após a partida de Beatriz. Beatriz Sequeira? Afonso franziu a testa, o nome a despertar algo na sua memória. Ninguém sabe muito sobre ela, continuou Hugo suavemente. Ela meio que surgiu do nada há cerca de 3 anos. Muito reservada, nunca dá entrevistas, mas a ciência dela é aparentemente excepcional. Quero conhecê-la, decidiu Afonso. Marca um jantar? Talvez devêssemos considerar adquirir a Fênix em vez de competir com ela. A expressão de Hugo apertou-se quase imperceptivelmente. Vou tentar, mas as minhas fontes dizem que ela recusa a maioria dos pedidos de reunião, especialmente de empresas farmacêuticas maiores. Toda a gente tem o seu preço, respondeu Afonso de forma displicente, voltando-se para o calendário social na sua secretária, onde Patrícia tinha agendado vários galas de caridade aos quais iriam juntos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Beatriz estava sentada na sede modesta, mas em crescimento, da Fênix,
a rever as suas últimas projeções financeiras, enquanto os gêmeos coloriam calmamente na pequena área de brincadeiras do seu escritório. A Castelo Branco Farmacêutica perdeu outro contrato hoje, mencionou a sua assistente, colocando novos relatórios na sua mesa. As ações deles caíram 8%. Beatriz permitiu-se um pequeno sorriso. É uma pena para eles. Isto também, acrescentou a assistente, deslizando uma revista de negócios. Na capa estava Afonso, com Patrícia ao seu lado num evento de caridade. O título dizia: Herdeiro Castelo Branco casará com Patrícia Antunes em cerimônia primaveril. A expressão de Beatriz permaneceu neutra enquanto estudava a imagem do homem que a tinha expulsado de casa. O homem cujos filhos estavam agora a desenhar calmamente, a poucos metros de distância. Filhos que ele nunca se tinha dado ao trabalho de confirmar se eram seus, apesar do seu pedido inicial de um teste de paternidade. Mamã, olha! Benedita levantou um desenho do que parecia ser a sua pequena família. Beatriz, Mateus, Benedita, Isabel e doutora Madalena, todos de mãos dadas. Somos nós! Está lindo, querida, respondeu Beatriz, a sua voz firme, apesar das emoções a borbulhar por baixo. Mais tarde, naquela noite, depois de deitar os gêmeos, Beatriz sentou-se na sua varanda com vista para a cidade. Ao longe podia ver a torre da Castelo Branco Farmacêutica iluminada contra o céu noturno. 3 anos de trabalho estratégico tinham transformado a Fênix numa concorrente formidável, uma que estava a começar a impactar seriamente o resultado final da Castelo Branco. Mas esse nunca tinha sido o seu objetivo principal. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem do seu investigador, um antigo paciente cuja vida tinha sido salva pelo medicamento da Fênix e que agora usava as suas habilidades como analista financeiro para rastrear as atividades da Castelo Branco Farmacêutica. Encontrei algo significativo nos relatórios trimestrais deles. Inconsistências ocultas que sugerem pelo menos 80 milhões de euros não contabilizados. Preciso de investigar mais. Data do casamento também confirmada, 15 de maio. 15 de maio, a data exata. 6 anos antes, quando a segurança a tinha escoltado para fora de casa, Beatriz fechou os olhos. O timing não podia ser uma coincidência. Hugo e Patrícia tinham um jeito para a crueldade psicológica. Escolher aquela data específica era claramente destinado a apagar completamente a sua existência da vida de Afonso. Mas eles tinham-se enganado redondamente, porque enquanto eles planeavam um casamento, Beatriz tinha estado a construir um império. E mais importante, ela tinha estado a recolher provas de fraude financeira, de efeitos secundários de medicamentos deliberadamente ocultados e do plano elaborado para acusar de infidelidade. Os gêmeos merecem conhecer o pai, a doutora Madalena tinha-lhe dito repetidamente. E o Afonso merece saber o que o Hugo fez. Beatriz tinha resistido durante anos, protegendo o mundo pacífico que tinha criado para os seus filhos. Mas ao ver o anúncio do casamento planeado para o aniversário da sua maior humilhação, algo se cristalizou dentro dela. Chegara o momento da verdade. Toda ela. A vingança de Elisa e a queda do vilão. A propriedade dos Castelo Branco nunca tinha parecido tão magnífica. Milhares de rosas brancas adornavam o jardim, onde 300 convidados se tinham reunido para testemunhar a união de Afonso Castelo Branco e Patrícia Antunes. Músicos de cordas tocavam suavemente enquanto os convidados tomavam os seus lugares. As suas conversas sussurradas a criar um zumbido suave de antecipação. Afonso estava no altar, elegante no seu smoking feito à medida.
embora observadores atentos pudessem ter notado o ligeiro vazio nos seus olhos. Na primeira fila, os seus pais trocavam olhares preocupados. Nunca tinham gostado totalmente de Patrícia, embora tivessem mantido as suas reservas privadas. Hugo, a servir de padrinho, observava a cena com satisfação mal disfarçada. Tudo tinha corrido conforme o planeado. Poucos meses após a partida de Beatriz, ele tinha apresentado a sua irmã Patrícia a Afonso. A afeição calculada dela tinha sido a distração perfeita para as perguntas ocasionais de Afonso sobre as provas contra Beatriz. Enquanto isso, Hugo tinha sistematicamente desviado fundos da empresa, montado contas offshore e posicionado-se para, eventualmente, assumir o controle total da Castelo Branco Farmacêutica. O celebrante do casamento tomou a sua posição. A música mudou para a marcha nupcial. Patrícia surgiu no final do corredor num vestido de designer que custava mais do que a maioria das casas. E então o som distante das pás de um helicóptero. No início, os convidados assumiram que fazia parte da celebração, talvez uma entrada elaborada ou uma surpresa planeada pelo noivo. Mas o olhar de confusão de Afonso rapidamente se transformou em alarme quando o helicóptero preto desceu em direção ao heliporto da propriedade. "O que se passa?" Patrícia exigiu, chegando ao altar enquanto os convidados começavam a virar-se para o barulho. Afonso não respondeu. Algo no helicóptero parecia estranhamente familiar. A cerimônia parou quando o helicóptero aterrou. Pessoal de segurança moveu-se incerto em direção ao heliporto, sem saber se devia intervir, pois ninguém os tinha autorizado a parar a aeronave. Então a porta abriu-se e ela saiu. Mesmo à distância, Afonso reconheceu-a imediatamente. O mundo pareceu encolher-se para um único ponto, enquanto Beatriz, a sua ex-mulher, a mulher que ele tinha posto de lado há 6 anos, caminhava calmamente em direção à cerimônia num tailleur azul marinho elegante que enfatizava como ela tinha mudado pouco. O cabelo estava diferente, a postura mais confiante, mas o seu rosto agitou algo profundo nele que ele tinha tentado desesperadamente esquecer. Depois, 2 pequenas figuras surgiram do helicóptero atrás dela, um rapaz e uma rapariga, de mãos dadas, a olhar à sua volta com expressões curiosas que espelhavam as de Afonso quando confrontado com algo novo. "Meu Deus!" sussurrou a mãe de Afonso, levantando-se do seu lugar. "Fernando, olha para eles." O pai de Afonso também se levantou, o rosto pálido de choque. "Eles têm os teus olhos, os olhos de Afonso." Murmúrios espalharam-se pela multidão, enquanto Beatriz e as crianças caminhavam propositadamente em direção à cerimônia. Os seguranças olharam para Afonso à espera de instruções, mas ele permaneceu imóvel, incapaz de processar o que estava a ver. "O que é isto?" Patrícia sussurrou, agarrando o braço de Afonso. "Quem é esta mulher? Por que é que está aqui com estas crianças?" Hugo deu um passo em frente, o rosto contorcido pela raiva e medo. "Eu trato disto." Ele fez um sinal à segurança, mas a voz calma de Beatriz cortou o caos. "Eu não faria isso, Hugo, a menos que prefiras que as tuas atividades financeiras sejam tornadas públicas agora, em vez de nos jornais de amanhã." Hugo hesitou enquanto Beatriz e as crianças chegavam à beira da área de assentos. Os gêmeos, impecavelmente vestidos e notavelmente compostos para a idade, estavam perto da mãe, a estudar a cena com olhos inteligentes. "Afonso", disse Beatriz, a sua voz a ecoar na reunião agora silenciosa. "Conhece os teus filhos, Mateus e Benedita, aqueles que nunca soubeste que existiam
quando me expulsaste há 6 anos. O arquejo coletivo dos convidados foi audível. A mãe de Afonso levou a mão à boca, com lágrimas nos olhos, ao olhar para os seus netos pela primeira vez. Isso é impossível! Exclamou Patrícia. Ela está a mentir, Afonso. Diz a todos que ela está a mentir. Mas Afonso não conseguia falar. Estava a olhar para as crianças, para o rapaz cuja expressão séria e olhos pensativos eram estranhamente familiares, para a rapariga cuja postura determinada espelhava a sua em fotografias de infância. A prova de ADN que confirma a paternidade deles já foi submetida ao Tribunal de Família, continuou Beatriz calmamente, juntamente com as provas de como Hugo e Patrícia conspiraram para me tirar da tua vida, fabricando provas de infidelidade. Hugo avançou. Segurança, tirem esta mulher daqui imediatamente. Eu não faria isso, disse outra voz, enquanto a doutora Madalena Paixão surgia por trás de Beatriz. A menos que a Castelo Branco Farmacêutica queira que a AEM receba o nosso ficheiro completo sobre os perfis de efeitos secundários falsificados do retinol hoje à noite, em vez da próxima semana. A multidão irrompeu em burburinho confuso. Os pais de Afonso passaram pela segurança para se aproximarem das crianças, a mãe ajoelhando-se, apesar do seu vestido caro, para olhar os gêmeos nos olhos. Olá, disse ela suavemente. Eu seria a vossa avó. Benedita, sempre a gêmea mais ousada, estudou a mulher idosa cuidadosamente antes de responder. A senhora parece-se com as fotos que a mamã guarda na nossa caixa de memórias. Esta simples declaração, que revelava que Beatriz se tinha assegurado de que as crianças conhecessem a sua família paterna apesar de tudo, pareceu quebrar algo na mãe de Afonso. Ela começou a chorar abertamente, estendendo uma mão hesitante que Benedita aceitou com surpreendente graça. Afonso finalmente encontrou a sua voz. Beatriz, como? Quando? Eu estava grávida de 7 semanas quando me expulsaste, respondeu ela, mantendo o seu tom ponderado, apesar da emoção a ferver por baixo. Tentei avisar-te, os teus seguranças entregaram a mensagem. Disseste que querias um teste de paternidade após o nascimento, mas nunca ninguém me contactou. Afonso virou-se para Hugo, um horror esmagador e confusão no rosto. O que estás a dizer? Eu nunca recebi nenhuma mensagem sobre uma gravidez. A expressão de Hugo endureceu. Ela está a mentir? Isto é obviamente um plano elaborado para... Para quê, Hugo? Beatriz interrompeu. Para interromper o casamento que especificamente agendaste para o aniversário da minha expulsão. Para revelar que tu e Patrícia desviaram mais de 80 milhões de euros da Castelo Branco Farmacêutica. Ou talvez para informar Afonso que eu sou a Beatriz Sequeira, que ele tem tentado conhecer, a fundadora da Fênix Pharma, que tem consistentemente tirado a vossa cota de mercado nos últimos 3 anos. As revelações caíram como golpes físicos. Afonso recuou, olhando de Hugo para Patrícia, depois de volta para Beatriz e as crianças, os seus filhos, parados calmamente no meio do caos que tinham começado. Isto é absurdo, declarou Patrícia, embora a sua voz tremesse ligeiramente. Afonso, ela está claramente perturbada. Precisamos de a tirar daqui. Na verdade, disse uma nova voz da parte de trás da reunião, penso que a pessoa que vamos tirar daqui é a senhora Antunes. 2 indivíduos em fatos escuros aproximaram-se, mostrando distintivos federais. Unidade de Investigação Criminal, Crimes Financeiros. Temos perguntas sobre certas transações financeiras entre a Castelo Branco Farmacêutica e contas offshore em seu nome, senhora. Enquanto os agentes federais escoltavam Hugo e Patrícia a protestar para longe da cerimônia, os convidados do casamento começaram a dispersar-se
em grupos confusos e escandalizados. Alguns ficaram à distância, relutantes em perder o dramático final do que deveria ter sido um casamento social simples. Afonso aproximou-se de Beatriz e das crianças lentamente, como se estivesse em transe. Ajoelhou-se diante dos gêmeos, estudando os seus rostos com admiração e devastação. "Olá!", disse ele simplesmente, a sua voz rouca de emoção. Mateus, sempre o gêmeo mais cauteloso, escondeu-se parcialmente atrás da perna da mãe, mas Benedita olhou diretamente para o pai. "O senhor também se parece com as suas fotos", informou ela com ar prático, "mas as da mamã são de quando o senhor era mais feliz." Os olhos de Afonso encheram-se de lágrimas. "Lamento imenso. Eu não sabia de vocês. Eu teria..." A sua voz sumiu-se, enquanto a enormidade do que tinha perdido o invadia. "Talvez devêssemos continuar esta conversa num local mais privado", sugeriu Beatriz, olhando para os restantes espectadores. "Os teus pais são bem-vindos para se juntarem a nós." Afonso acenou com a cabeça entorpecido, depois virou-se para encontrar a sua mãe e o seu pai, já a postos, incapazes de desviar os olhos dos netos. "O helicóptero está à espera", acrescentou Beatriz. "A menos que prefiram ficar e explicar aos teus convidados por que é que não haverá casamento hoje." Enquanto caminhavam em direção ao heliporto, Afonso viu-se ao lado de Beatriz, com os gêmeos um pouco à frente deles, com os seus pais a segui-los fascinados. "Por que agora?", perguntou ele em voz baixa. "Depois de 6 anos, por que escolheste este momento?" A expressão de Beatriz permaneceu cuidadosamente neutra. "Porque os gêmeos merecem conhecer o pai, porque os teus pais merecem conhecer os netos, e porque o Hugo e a Patrícia estavam prestes a completar a aquisição da tua empresa, deixando-te sem um tostão e potencialmente implicado nos crimes deles." Ela fez uma pausa. "O timing da data do casamento, o aniversário de quando me expulsaste, simplesmente forneceu uma certa simetria poética. No helicóptero, enquanto voavam em direção à casa de Beatriz, Afonso observou os seus filhos apontarem excitadamente para os marcos lá embaixo. Eram brilhantes, eloquentes e, obviamente, bem educados. A vida que Beatriz tinha construído sem ele materializou-se subitamente na sua mente. Os aniversários que ele tinha perdido, os primeiros passos, as primeiras palavras, as histórias para dormir e os pequenos almoços matinais. 6 anos de memórias que ele nunca mais recuperaria. "Para onde vamos?", perguntou Afonso em voz baixa. "Para minha casa", respondeu Beatriz. "Há documentos que precisas de ver, provas do que Hugo e Patrícia têm andado a fazer com a tua empresa." Ela hesitou. "E coisas que as crianças te querem mostrar." O helicóptero aterrou no heliporto do último andar de um edifício elegante com o logótipo da Fênix Pharma. Ao descerem para um apartamento de cobertura, Afonso percebeu com crescente espanto a magnitude do sucesso de Beatriz. Isto não era apenas uma empresa, era um império construído do nada em 6 curtos anos. Dentro da cobertura espaçosa e acolhedora, os gêmeos correram imediatamente para uma estante que exibia suas obras de arte e feitos escolares. "Queremos mostrar-lhe o nosso quarto", anunciou Benedita, agarrando a mão de Afonso com a facilidade de uma criança que nunca conheceu a rejeição. Mateus seguiu mais hesitante, observando cuidadosamente as reações do pai. Enquanto Afonso era guiado pela casa que Beatriz tinha criado, cada detalhe revelava outra faceta da vida que tinha continuado sem ele. Fotografias de família de férias e aniversários, provas das personalidades distintas dos gêmeos no seu quarto, cuidadosamente decorado,
prateleiras cheias de livros de histórias bem lidos. No quarto dos gêmeos, um espaço dividido para refletir os seus diferentes interesses. O lado de Benedita, cheio de decorações de astronomia e projetos de ciência. O de Mateus, com livros e jogos de construção intrincados. Afonso notou uma pequena caixa numa prateleira rotulada Pai. Posso mostrar-lhe, mamã? Perguntou Benedita quando Beatriz surgiu à porta. Com o aceno de Beatriz, Benedita foi buscar a caixa e abriu-a para revelar recortes de jornais, fotografias e até o anúncio de casamento de Afonso e Beatriz de anos atrás. A mamã fez isto para sabermos de si, explicou Benedita, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela disse que o senhor era muito inteligente, e é por isso que nós também somos inteligentes. Afonso olhou para Beatriz com incredulidade. Apesar de tudo o que ele tinha feito ou deixado de fazer, ela tinha se assegurado de que os seus filhos o conhecessem, pelo menos em certa medida. Vou dar-te algum tempo com eles, disse Beatriz em voz baixa. Quando estiveres pronto, precisamos de falar sobre as atividades do Hugo. Os teus pais estão na sala de estar a reconstruir a confiança. Na sala de estar elegantemente mobilada, os pais de Afonso estavam sentados desconfortavelmente num sofá, ainda atordoados pelas revelações do dia. O pai de Afonso, Fernando Castelo Branco, um empresário formidável por direito próprio, parecia completamente perdido ao aceitar uma chávena de chá de Beatriz. Como é que não soubemos? Perguntou ele, a sua voz embargada de arrependimento. Os nossos próprios netos. O Hugo foi muito minucioso, respondeu Beatriz sem amargura. Ele interceptou comunicações, falsificou documentos e assegurou-se de que Afonso recebesse apenas a informação que ele queria. Mas por quê? Perguntou a mãe de Afonso. O que é que ele tinha a ganhar? Beatriz abriu um computador portátil na mesa de centro. Controlo da Castelo Branco Farmacêutica. Ele e Patrícia têm desviado fundos sistematicamente, ao mesmo tempo que preparavam Afonso para ser o bode expiatório por encobrir efeitos secundários perigosos dos vossos medicamentos. Ela virou o ecrã para lhes mostrar registros financeiros complexos. Assim que estivessem casados, Patrícia teria acesso às contas e propriedades pessoais de Afonso. Eles planeavam completar a transferência de ativos alguns meses após o casamento. Fernando Castelo Branco estudou os documentos com crescente horror. Estes são relatórios financeiros ao nível da administração. Como é que os conseguiste? Tenho fontes dentro da Castelo Branco Farmacêutica, reconheceu Beatriz. Pessoas que permaneceram leais à missão original da empresa, em vez da visão de Hugo. Afonso entrou na sala, visivelmente emocionado com o seu tempo com as crianças. Eles são incríveis, disse ele simplesmente, olhando para Beatriz com novos olhos. Como é que fizeste isso? Criá-los e construir uma empresa do nada também? Tive ajuda, respondeu Beatriz. A doutora Madalena, por exemplo, e uma velha chamada Isabel, que me acolheu quando estava sem casa e grávida. Sem casa? Repetiu a mãe de Afonso, horrorizada. Sim, confirmou Beatriz, o seu tom clínico, em vez de acusatório. Quando Afonso ordenou que fosse removida da nossa casa, as minhas contas foram congeladas, os meus cartões de crédito cancelados e a minha reputação destruída. Dormi no meu carro durante 2 semanas antes de Isabel me encontrar a vomitar num parque de estacionamento devido ao enjoo matinal. A dura realidade do que Beatriz tinha suportado atingiu Afonso como um golpe físico. Eu nunca soube, sussurrou ele. O Hugo disse-me que tinhas ido viver com o teu amante. Não havia amante, Afonso, disse Beatriz calmamente. Havia apenas eu, grávida de 7 semanas dos teus filhos, a tentar sobreviver
enquanto Hugo estava doente com a necessidade de destruir tudo o que tínhamos construído juntos. Afonso afundou-se numa cadeira com a cabeça nas mãos. As provas tinham parecido tão conclusivas. As mensagens de texto, o relógio, até as testemunhas. Tudo fabricado, confirmou Beatriz. O Hugo contratou alguém para criar mensagens de texto falsas. O relógio e o cartão-chave do hotel foram plantados. As testemunhas foram pagas. Ela abriu outro ficheiro no seu computador portátil. Este é o registro de pagamento da conta privada de Hugo ao homem que se fez passar pelo meu amante imaginário. E continuou, virando-se para outro documento. Esta é a ordem de restrição que supostamente apresentaste, que me impedia de me aproximar de ti para falar sobre a minha gravidez. Afonso olhou para o documento com horror. Eu nunca apresentei isto, eu nunca... Hugo forjou a tua assinatura, explicou Beatriz, assim como fez em inúmeros documentos da empresa, autorizando a libertação de medicamentos, apesar de resultados de testes preocupantes. À medida que a magnitude total da traição de Hugo e Patrícia se tornava aparente, Afonso parecia envelhecer fisicamente diante dos seus olhos. Os seus pais pareciam igualmente devastados, particularmente a sua mãe, que continuava a olhar para o corredor onde ocasionalmente se ouviam risos do quarto dos gêmeos. Por que é que não os expôs mais cedo? Perguntou Fernando finalmente. Com provas tão exaustivas, podias ter limpado o teu nome há anos. Beatriz ponderou a sua resposta cuidadosamente. No início, a minha única preocupação era sobreviver. Depois, proteger os gêmeos tornou-se primordial. No momento em que a Fênix estava suficientemente estabelecida para eu confrontar, tive de ponderar o impacto nos funcionários inocentes da Castelo Branco Farmacêutica e nos pacientes. Ela olhou diretamente para Afonso. Apesar de tudo, eu nunca quis destruir a empresa ou prejudicar aqueles que dependiam dela. Afonso olhou para ela com uma nova compreensão. Então, em vez disso, construíste uma empresa concorrente, com produtos melhores e práticas éticas, mudando gradualmente os pacientes para medicamentos mais seguros, enquanto recolhias provas contra Hugo. Sim, reconheceu Beatriz. A Fênix não foi construída apenas por vingança, Afonso. Foi construída porque vi como Hugo estava a corromper a missão da tua empresa. A missão que outrora partilhamos de ajudar as pessoas. Uma batida suave na porta interrompeu a conversa. A doutora Madalena entrou, segurando um tablet. Lamento interromper, mas devias ver isto. A notícia da detenção de Hugo e Patrícia tornou-se pública, e o Conselho de Administração da Castelo Branco Farmacêutica convocou uma reunião de emergência para amanhã de manhã. Afonso empalideceu. A empresa vai colapsar? Não necessariamente, respondeu Beatriz. Preparei uma proposta para a consideração deles. Ela tirou uma pasta da sua secretária e entregou-a a Afonso. Uma fusão entre a Fênix e a Castelo Branco estabilizaria as coisas se fosse apresentada rapidamente. Os teus pais têm cópias. Talvez pudessem ir contigo enquanto eu trato da rotina matinal dos gêmeos. A simples referência doméstica, a rotina matinal que ela tinha gerido sozinha durante 6 anos, pairou entre eles, destacando tudo o que Afonso tinha perdido devido ao seu julgamento precipitado e confiança mal depositada. Obrigado, disse ele finalmente, pela proposta, pelo jantar, por tudo. Ele hesitou. Seria apropriado eu dar boa noite aos gêmeos? Beatriz anuiu. Provavelmente ainda estão acordados. Benedita raramente adormece antes de ter extraído pelo menos 3 histórias para dormir. Um traço de sorriso cruzou o rosto de Afonso. Ela é persistente, como a mãe. Sim, acenou Beatriz,
guiando-o em direção ao quarto das crianças. Embora as táticas de negociação dela venham inteiramente do teu lado da família, a Fênix renasce. A sala de conferências da Castelo Branco Farmacêutica zumbia de tensão enquanto os membros do Conselho de Administração se reuniam para a reunião de emergência. A notícia da detenção de Hugo e Patrícia tinha se espalhado rapidamente pelos círculos financeiros e a negociação das ações da empresa tinha sido suspensa, pendente da investigação. Afonso sentou-se à cabeceira da mesa, com o pai ao lado, ambos os homens parecendo exaustos, mas resolutos. Os membros do conselho, muitos deles amigos de longa data da família, pareciam chocados com as revelações sobre as atividades de Hugo. A situação é séria, mas não é irrecuperável, começou Afonso, a sua voz firme, apesar da sua turbulência interior. Com a vossa permissão, gostaria de apresentar um caminho a seguir, proposto pela... Durante a hora seguinte, Afonso descreveu a proposta de fusão que Beatriz tinha preparado. O conselho ouviu com crescente interesse enquanto ele explicava como a combinação da investigação inovadora da Fênix com a infraestrutura estabelecida da Castelo Branco poderia preservar empregos, manter o acesso dos pacientes aos medicamentos e posicionar a entidade combinada como líder da indústria. Esta senhora Beatriz Sequeira, disse um membro do conselho com ceticismo, está disposta a fundir a sua empresa de sucesso com a nossa durante uma crise desta magnitude. Qual é a motivação dela? Afonso e o pai trocaram olhares. Há mais algo que precisam de saber, Afonso admitiu. Beatriz Sequeira é Beatriz Castelo Branco, a minha ex-mulher. Os murmúrios de espanto à volta da mesa espelharam a natureza explosiva desta revelação. A mulher que Hugo alegou ser infiel clarificou um membro sênior do conselho. Aquela que desapareceu há 6 anos? Sim, confirmou Afonso. Hugo fabricou provas contra ela para esconder os seus próprios crimes financeiros. Ela era inocente de todas as acusações. E agora ela é a nossa principal concorrente? Perguntou o outro com incredulidade. Ela é, reconheceu Afonso. Ela também é a mãe dos meus gêmeos de 6 anos, que conheci pela primeira vez ontem. O silêncio atordoado que se seguiu foi finalmente quebrado pela membro mais antiga do conselho, Margarida Alves. A vida raramente nos dá o que esperamos, Afonso. Por vezes tira o que pensávamos que não podíamos viver sem, apenas para o substituir por algo que nunca imaginamos ser possível. Afonso considerou a sua pergunta seriamente. Eu não sou o mesmo homem que a expulsou, Margarida. Não posso mudar o que fiz, mas posso garantir que não voltarei a cometer esse tipo de erro. O anúncio da fusão apanhou as manchetes nas publicações de negócios. Fênix e Castelo Branco Farmacêutica anunciam fusão histórica. CEO Beatriz Sequeira revela ser ex-esposa de Afonso Castelo Branco, em surpreendente reconciliação corporativa e pessoal. O aspecto pessoal da história, a esposa injustiçada a regressar triunfalmente com filhos escondidos e uma empresa superior, capturou a imaginação do público. Os pedidos de entrevista choveram, os quais Beatriz recusou educadamente, mas firmemente. Isto não é um drama sensacionalista, disse ela à sua equipa de relações públicas. Isto é uma fusão de negócios com elementos pessoais que não são para consumo público. Com o passar das semanas, o relacionamento de Afonso com os gêmeos aprofundou-se gradualmente. Mateus começou a baixar a guarda, especialmente depois de descobrir a extensa biblioteca do pai e o seu interesse partilhado por geologia. Benedita simplesmente adotou Afonso como se ele sempre tivesse estado lá, incorporando-o naturalmente na sua visão expansiva do mundo.
O próximo 7º aniversário dos gêmeos tornou-se um ponto focal. Afonso, ansioso por tornar a ocasião memorável, consultou repetidamente Beatriz sobre presentes e arranjos apropriados. Nada extravagante, avisou ela. Eles não precisam de ser inundados com presentes caros para compensar o tempo perdido. Eu sei, Afonso assegurou-lhe, mas gostaria de contribuir com algo significativo para o tema do espaço que Benedita pediu. No dia antes da celebração do aniversário, Afonso apareceu na cobertura de Beatriz com a doutora Madalena, que se tinha tornado uma aliada inesperada ao ajudá-lo a navegar a sua nova relação com os filhos. Temos uma proposta, anunciou a doutora Madalena, para a festa de aniversário. Beatriz levantou uma sobrancelha. Pensei que estava tudo arranjado. Isabel está a fazer o bolo, as decorações estão prontas e a visita ao planetário está marcada para amanhã de manhã. Isto seria uma adição, explicou Afonso, com a tua aprovação, claro. Ele descreveu a sua ideia. Um observatório profissional tinha concordado com uma sessão de observação noturna, privada, após a visita ao planetário. Os gêmeos e os seus amigos teriam acesso a telescópios potentes numa noite excepcionalmente clara em que vários planetas estariam visíveis. Isso é verdadeiramente perfeito, reconheceu Beatriz. Benedita vai ficar eufórica. E para Mateus, continuou Afonso com mais hesitação. Combinei com um geólogo do Museu de História Natural para trazer vários espécimes raros para ele examinar, incluindo, acrescentou ele com um pequeno sorriso, um fragmento do meteorito que criou a cratera de Chicxulub. Beatriz olhou para ele com nova apreciação. Tens estado atento aos interesses deles. Claro, respondeu Afonso simplesmente. Eles são crianças extraordinárias. Conhecê-los tem sido o maior privilégio da minha vida. A celebração do aniversário decorreu sem problemas. Os gêmeos, rodeados por amigos da escola e por ambos os lados da sua família não convencional, floresceram sob a atenção. Isabel e a mãe de Afonso tinham formado uma aliança inesperada, coordenando decorações e comida com precisão militar. Fernando, o pai de Afonso, inicialmente desajeitado com as crianças, tinha encontrado o seu nicho ajudando Mateus a organizar a sua crescente coleção de rochas. No observatório naquela noite, depois de as outras crianças terem sido recolhidas pelos pais, o grupo familiar principal permaneceu. Benedita movia-se de telescópio para telescópio com entusiasmo ilimitado, enquanto Mateus registrava cuidadosamente as suas observações num caderno que Afonso lhe tinha dado, enquanto as crianças estavam ocupadas com a doutora Madalena e os Castelo Branco mais velhos. Afonso encontrou-se ao lado de Beatriz no corrimão do observatório, a olhar para as luzes da cidade. Obrigado, disse ele em voz baixa, por me deixares fazer parte de hoje. Beatriz anuiu, a sua expressão a suavizar-se na luz fraca. Fizeste bem. O observatório foi o presente perfeito. Falo a sério sobre o que disse antes, continuou Afonso cuidadosamente. Conhecê-los mesmo com todos os anos que perdi é o maior presente que eu poderia ter recebido. Beatriz virou-se para ele, estudando-o, o homem que ela tinha amado tão completamente, agora uma pessoa diferente moldada pela perda e revelação. Mudaste, observou ela. Tive de o fazer, respondeu Afonso simplesmente. O homem que eu era há 6 anos perdeu tudo o que importava porque não conseguia ver o que tinha à frente. Nem tudo, corrigiu Beatriz olhando para os gêmeos. Eles ainda são teus nas formas que mais importam. Graças a ti, reconheceu Afonso, porque apesar de tudo, tu garantiste que eles soubessem quem eu era. Um silêncio confortável instalou-se entre eles.
Não a intimidade do seu antigo relacionamento, mas algo novo, uma apreciação partilhada pelas crianças extraordinárias que tinham criado e pelo caminho complexo que os tinha trazido a este momento. «Mamã, papá!» chamou Benedita excitadamente. As designações parentais agora vinham-lhe naturalmente. «Encontramos os anéis de Saturno, venham ver!» Enquanto se moviam para se juntar aos filhos, Afonso fez uma pausa. «Beatriz, eu sei que nunca mais poderemos ser o que éramos, e aceitei isso. Mas quero que saibas que estou grato por esta segunda oportunidade de estar nas vidas deles, e na nossa, mesmo que seja apenas como copais e parceiros de negócios.» Beatriz considerou as suas palavras cuidadosamente. A vida raramente nos dá o que esperamos, Afonso. Às vezes tira o que pensávamos que não podíamos viver sem, apenas para o substituir por algo que nunca imaginamos ser possível. Enquanto os gêmeos os chamavam excitadamente, ela acrescentou: «Vamos apenas focar-nos em dar-lhes a família estável e amorosa que eles merecem, seja qual for a forma que isso tome. O legado da verdade.» 1 ano após a dramática interrupção do casamento, o 8º aniversário dos gêmeos chegou com consideravelmente menos drama, mas muito mais alegria. A Fênix Castelo Branco Farmacêutica não só tinha sobrevivido à fusão, como tinha prosperado. Combinando as abordagens de investigação inovadoras de Beatriz com a infraestrutura estabelecida da Castelo Branco, a empresa tinha se tornado líder da indústria em práticas éticas, testes transparentes e preços de medicamentos acessíveis. A celebração do aniversário foi realizada na nova casa de Afonso, uma casa confortável, mas não ostentosa, com um quintal extenso, perfeita para a festa com tema de dinossauros que Mateus tinha solicitado. O seu interesse tinha mudado de rochas para paleontologia nos últimos meses. Beatriz chegou cedo para ajudar com os preparativos, trazendo Isabel e a doutora Madalena, que se tinham tornado figuras regulares no círculo familiar alargado dos gêmeos. Os pais de Afonso já lá estavam, Fernando a montar cuidadosamente um vulcão de aspecto realista que entraria em erupção em segurança durante a festa, enquanto a sua esposa arranjava plantas com aspecto pré-histórico à volta do jardim. «Está tudo incrível», comentou Beatriz, examinando o quintal transformado. «Os miúdos vão adorar.» «Espero que sim», respondeu Afonso, saindo de casa com tabuleiros de cookies em forma de fóssil. Mateus foi muito específico sobre a precisão científica. «Ele herdou isso de nós os dois», observou Beatriz com um sorriso. O relacionamento deles tinha evoluído ao longo do último ano para um arranjo confortável de coparentalidade. A tensão inicial tinha gradualmente dado lugar ao respeito mútuo, enquanto navegavam tanto a fusão corporativa como a sua responsabilidade partilhada pelos gêmeos. As crianças tinham se adaptado à sua nova estrutura familiar com uma resiliência notável. Agora, passavam 3 noites por semana na casa de Afonso e o resto do tempo na cobertura de Beatriz. Longe de estarem confusos com o arranjo, pareciam prosperar, tendo ambos os pais ativamente envolvidos nas suas vidas. Enquanto os convidados começavam a chegar, amigos da escola, colegas de ambas as empresas e a família alargada não convencional que tinham reunido, Beatriz viu-se a observar Afonso a interagir com as crianças. A sua transformação ao longo do último ano tinha sido notável. O herdeiro farmacêutico ambicioso, por vezes arrogante, tinha sido substituído por um pai atencioso e paciente que priorizava os seus filhos acima de tudo,
Ele portou-se bem, não foi? Observou a doutora Madalena, juntando-se a Beatriz na beira do jardim. Melhor do que eu esperava, para ser honesta. Sim, acenou Beatriz. Os gêmeos adoram-no. E tu? Perguntou a doutora Madalena suavemente. Como te sentes em relação a tudo isto? Não deve ser fácil vê-lo integrar-se tão perfeitamente na vida que construíste sem ele. Beatriz ponderou a pergunta. Na verdade, tem sido mais fácil do que eu previa. Afonso não está a tentar assumir o controlo ou mudar o que já está a funcionar. Está simplesmente a adicionar-se à equação de maneiras que beneficiam as crianças. E de maneiras que te beneficiam a ti, insistiu a doutora Madalena gentilmente. Ter um copai depois de 6 anos a fazer tudo sozinha deve ser um alívio. É, reconheceu Beatriz, embora por vezes me sinta culpada por isso. Depois de tudo o que aconteceu, devo deixá-lo facilitar a minha vida? A doutora Madalena sorriu com cumplicidade. O perdão não é só sobre ele, Beatriz, é sobre tu, libertares-te do peso do passado. Antes que Beatriz pudesse responder, outro convidado chegou. Tiago Paixão, o filho da doutora Madalena, carregando um presente embrulhado de forma elaborada. Ao longo do último ano, Tiago tinha se tornado um visitante frequente nos encontros familiares. Como cirurgião pediátrico, que inicialmente tinha tratado Mateus por uma pequena lesão desportiva, ele tinha formado um laço natural com ambas as crianças. Peço desculpa pelo atraso, desculpou-se ele, cumprimentando Beatriz com um sorriso caloroso. Uma cirurgia de emergência demorou mais tempo. Chegaste mesmo a tempo, garantiu-lhe Beatriz. A erupção do vulcão só está agendada para daqui a 30 minutos. Enquanto Tiago se afastava para cumprimentar os gêmeos, que o acolheram com evidente afeto, a doutora Madalena deu a Beatriz um olhar significativo. Ele cancelou uma conferência no Porto para estar aqui hoje. Mencionou ela casualmente. Disse que o aniversário dos gêmeos era mais importante. Beatriz sentiu um rubor de calor com esta informação. A sua amizade com Tiago tinha se desenvolvido gradualmente, mas nenhum dos dois tinha dado passos para a definir como algo mais. Ele é bom com eles, observou Beatriz de forma neutra. A festa decorreu perfeitamente, com a erupção do vulcão como o destaque dramático. Mateus e Benedita, rodeados por amigos da escola e pela sua família alargada não convencional, irradiavam felicidade enquanto sopravam as velas no seu bolo de dinossauro. Quando a celebração começou a diminuir, Afonso aproximou-se de Beatriz com 2 copos de champanhe. Um brinde, sugeriu ele, aos nossos filhos extraordinários. Beatriz aceitou o copo. A Mateus e Benedita, que sejam sempre assim tão felizes. Beberam em silêncio de compreensão, observando enquanto os gêmeos mostravam excitadamente aos seus amigos os verdadeiros espécimes fósseis que Afonso tinha obtido do museu. Queria dizer-te, disse Afonso depois de um momento, a investigação sobre as atividades de Hugo e Patrícia finalmente terminou. A sentença deles é no próximo mês. Beatriz acenou com a cabeça. Os procedimentos legais tinham sido extensos, descobrindo ainda mais fraudes generalizadas do que se suspeitava inicialmente. Eles deram alguma explicação para o porquê de terem feito isso? Por que é que te visaram especificamente a ti? A expressão de Afonso endureceu ligeiramente. Hugo acabou por admitir que percebeu que estavas perto de descobrir irregularidades nos dados de investigação, explicou Afonso. Ele sabia que o teu rigor científico acabaria por expor os atalhos que ele estava a tomar. Tirar-te do caminho foi um ato de autopreservação. E Patrícia? A expressão de Afonso endureceu. Aparentemente, ela sempre se ressentiu do nosso relacionamento.
Viu o plano de Hugo como uma oportunidade para conseguir o que queria desde a universidade: riqueza e status como Castelo Branco. Beatriz absorveu esta informação pensativamente. É estranho pensar como tudo poderia ter sido diferente se tivesse simplesmente me ouvido naquela noite. Eu sei, reconheceu Afonso com claro arrependimento na voz. Não há um dia que passe sem pensar nisso. Se eu pudesse mudar um único momento na minha vida, seria esse. E, no entanto, refletiu Beatriz, observando o caos alegre da festa de aniversário dos seus filhos. Quereríamos mudá-lo? A Fênix não existiria. Os teus pais não teriam Isabel para os aterrorizar com as opiniões brutalmente honestas dela. Ela sorriu ligeiramente. A doutora Madalena e eu não teríamos revolucionado os protocolos de tratamento de cancro. Um lado positivo para o meu erro catastrófico, sugeriu Afonso com um sorriso autodepreciativo. Talvez, admitiu Beatriz, embora o custo tenha sido tremendo. A conversa deles foi interrompida por Tiago, que se aproximou com uma expressão apologética. Desculpa interromper, mas Mateus insiste que só um médico pode examinar devidamente a sua nova coleção de fósseis para precisão científica. Aparentemente, as minhas credenciais como cirurgião qualificam-me para esta honra. Afonso riu. É melhor não o fazeres esperar. Ele leva os seus fósseis muito a sério. Enquanto Tiago se afastava, Afonso olhou entre ele e Beatriz com olhos perspicazes. Ele é um bom homem, observou ele de forma neutra. Sim, anuiu Beatriz simplesmente. Os gêmeos sentem-se confortáveis com ele, continuou Afonso cuidadosamente. Eles mencionaram que ele às vezes os leva a passeios ao sábado. Leva, confirmou Beatriz. Ele tem sido um bom amigo. Afonso estudou a sua expressão. Apenas um amigo? Beatriz olhou para ele diretamente. Estamos a ir muito devagar. As crianças são a minha prioridade. Como devem ser, Afonso anuiu. Mas, Beatriz, se ele te faz feliz, não deixes o passado, o nosso passado, atrapalhar. A simples sinceridade da sua afirmação tocou Beatriz inesperadamente. Este foi outro testemunho de quanto Afonso tinha mudado. A capacidade de desejar genuinamente a sua felicidade, mesmo com outra pessoa. Mais tarde naquela noite, depois de os últimos convidados terem ido para casa e os gêmeos estarem a dormir nos seus quartos na casa de Afonso, os adultos reuniram-se no quintal. Isabel e os Castelo Branco mais velhos estavam num debate animado sobre abordagens educacionais, enquanto a doutora Madalena partilhava histórias dos seus primeiros dias de investigação. Tiago sentou-se ao lado de Beatriz, as suas mãos ocasionalmente roçando, de uma forma que sugeria uma crescente intimidade. Afonso, notando isto, sorriu para si próprio antes de voltar a sua atenção para a conversa. Quando a meia-noite se aproximava, Isabel anunciou que era hora de partirem, o que levou a um movimento geral. Para terminar a noite, os gêmeos ficariam com Afonso até a manhã seguinte, de acordo com a sua rotina estabelecida. Eu acompanho-te, ofereceu Tiago, enquanto Beatriz recolhia os seus pertences. Na porta da frente, longe dos outros, ele hesitou. Queria perguntar-te uma coisa. Beatriz olhou para ele expectante. Há uma conferência médica em Viena no próximo mês, explicou ele. 3 dias. Pensei, talvez considerasses vir comigo. Podíamos prolongar para uma semana, ver a cidade. O convite pairou entre eles não apenas uma oferta de viagem, mas um passo em direção a uma definição mais clara do relacionamento deles. Eu precisaria de confirmar com Afonso sobre os gêmeos. Começou Beatriz cautelosamente. Eu já o fiz, admitiu Tiago com um sorriso tímido. Ele garantiu-me que podia ajustar o seu horário para tê-los naquela semana.
A doutora Madalena também se ofereceu para ajudar. Beatriz levantou uma sobrancelha. Estiveste a planear isto. Estive à espera, corrigiu Tiago suavemente. Eu sei o quão importantes os gêmeos são para ti. Eu não sugeriria nada que pudesse complicar as vidas deles. A consideração, por trás da sua atitude, não apenas por ela, mas por toda a família complexa que ela tinha construído, tocou Beatriz profundamente. Viena parece maravilhosa, disse ela finalmente, permitindo-se aceitar a possibilidade de uma felicidade pessoal que não tinha nada a ver com vingança ou redenção. Na manhã seguinte, Afonso preparou o pequeno almoço enquanto os gêmeos recontavam energicamente as suas partes favoritas da festa. Beatriz chegou para os ir buscar, acompanhada por Tiago, que se tinha oferecido para os levar ao clube de ciências do fim de semana. Enquanto os adultos supervisionavam a limpeza do pequeno almoço, um momento inesperado de harmonia instalou-se na cozinha. Afonso e Tiago a discutir os interesses educacionais dos gêmeos. Beatriz a organizar o horário da semana. Todos a operar com o ritmo confortável de pessoas que tinham encontrado uma maneira de colocar as necessidades das crianças acima de tudo o resto. Quando os gêmeos fugiram para ir buscar os seus projetos de ciência, Afonso aproveitou a oportunidade para falar com Beatriz em privado. «Queria agradecer-te», disse ele em voz baixa. «Pelo quê?», perguntou Beatriz, genuinamente confusa. «Por me permitires fazer parte das vidas deles», explicou Afonso. «Por não teres deixado que a amargura te consumisse quando tinhas todo o direito». Beatriz considerou as suas palavras cuidadosamente. «Sabes qual foi o verdadeiro segredo? O que te arruinou em última análise?» Afonso esperou. «Não foram os gêmeos», continuou ela. «Não foi a Fênix Pharma, nem a exposição dos esquemas de Hugo. Foi mostrar-te que a redenção era possível, mas que o perdão tinha de ser ganho todos os dias. O homem que me expulsou naquela noite nunca teria compreendido isso. O homem que está à minha frente agora, sim». As suas palavras não continham malícia, apenas um reconhecimento da verdade. Afonso anuiu lentamente, aceitando tanto a avaliação como o reconhecimento implícito de que ele tinha, de facto, mudado. «Mamã, papai, estamos prontos», chamou Benedita do corredor, onde ela e Mateus esperavam com as suas mochilas e projetos de ciência. Enquanto se moviam para se juntar às crianças, Afonso perguntou suavemente: «Estás feliz, Beatriz? Verdadeiramente?» Ela olhou para Tiago, que estava a ajudar Mateus a ajustar o seu diorama de dinossauro. Depois, de volta para os gêmeos, saudáveis, brilhantes e rodeados por pessoas que os amavam. Finalmente, considerou-se a si própria. A mulher que tinha passado da miséria a construir um império farmacêutico, que tinha criado filhos extraordinários sozinha e que agora tinha encontrado uma resolução pacífica para o que outrora parecera uma traição imperdoável. «Sim», respondeu ela honestamente. «Não da maneira que outrora imaginei, mas talvez de uma forma melhor do que eu alguma vez poderia ter planeado». Lá fora, enquanto se preparavam para se separarem, os gêmeos a ir com Beatriz e Tiago para o clube de ciências, Afonso a ir para uma reunião da empresa, Mateus parou de repente. «Esperem», disse ele seriamente. «Esquecemo-nos de algo importante». Os adultos trocaram olhares preocupados. «O que é, querido?», perguntou Beatriz. «A nossa foto de família», explicou Mateus, apontando para a câmara que ainda estava na mesa de entrada da festa. «É suposto tirarmos uma depois de cada aniversário. É a nossa tradição». O simples pedido para documentar o momento da sua família não convencional silenciou momentaneamente os adultos. Foi Benedita quem resolveu o problema prático. «Precisamos do temporizador»,
declarou ela, já a montar a câmara. Todos junto ao muro do jardim, rápido. Reuniram-se de acordo com as instruções, Afonso e Beatriz com os gêmeos entre eles, Tiago e os outros dispostos à sua volta. Enquanto o temporizador fazia a contagem decrescente, Mateus e Benedita sorriram, com a simples alegria de crianças rodeadas por adultos que tinham encontrado uma maneira de colocar o amor acima do ressentimento, o perdão acima da vingança. A câmara clicou, capturando um momento que teria parecido impossível 2 anos antes. Não uma família perfeita pelos padrões convencionais, mas uma que tinha sido forjada através de circunstâncias extraordinárias em algo resiliente e real. Mais tarde naquela noite, enquanto Beatriz revia documentos de trabalho e os gêmeos terminavam os trabalhos de casa, na sua mesa de jantar, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Afonso. Ele tinha enviado a foto de família, acompanhada de um texto simples. Não é o que nenhum de nós imaginou, mas talvez seja melhor do que planeamos. Obrigado por me mostrares que a vingança mais poderosa não era a destruição, mas a criação. Beatriz estudou a imagem, os rostos alegres dos seus filhos, rodeados pela família alargada e invulgar que tinham reunido. Afonso tinha razão. A vingança que ela finalmente tinha levado a cabo não era destruir Afonso ou a sua empresa. Era criar algo tão extraordinário das cinzas da traição que transformou todos os que tocou, incluindo ela própria.